Abra a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Acho que é 27, deixa eu ver aqui. Isso, 27 e 28. Gênesis capítulo 1, versículo 28. A criação, né, do homem. É sabe, maravilhoso isso aqui. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Está até lá, olha lá. Show de bola. Então vamos lá, 27 e 28. Diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Fala comigo assim: eu fui criado à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Ora comigo por essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, muito nos alegra estar aqui com o teu povo, Senhor. Já louvamos, glorificamos e exaltamos o teu nome através das nossas vozes, Senhor, dos louvores, do dízimo e ofertas. Recebemos uma palavra também, Senhor, de ânimo, de exortação. E agora pedimos a Ti, peço a Ti, junto com o Teu povo, que só venha nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações aquilo que precisamos, necessitamos ouvir, em nome de Jesus. Amém? Amados, nós temos também nosso estudo de teologia. Toda segunda-feira, são por módulos, não dá tempo de você se inscrever e aprender um pouquinho mais, tem sido uma bênção, né? Amém? E Jesus falou que o povo perece por falta de conhecimento. Você está aqui hoje para receber um pouco de conhecimento, mas é importante a gente, às vezes, fazer um estudo sistematizado, porque aí a gente tem mais, vamos colocar assim, bagagem, né? Para poder acrescentar na nossa fé. Amém? A palavra de Deus, ela fala ali que o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os fez, a imagem e semelhança, né? E que Ele abençoou. E Ele disse, ó, vai lá, multiplica. Multiplicar está dando certo, não está? Né? Tem 8 bilhões aí na Terra, deu certo, né? Direitinho. Glória a Deus, né? E frutificai também. Sujeitai a terra também tem acontecido isso. O homem tem utilizado meios, tecnologia, sabedoria que Deus dá para poder usar o meio ambiente a seu favor. É ou não é verdade? A gente retira tudo que a gente precisa da terra, transforma para o nosso benefício. Nós estamos sentados aí numa cadeira que todo esse material foi tirado do meio ambiente. Da terra nós criamos, seja do petróleo, seja, né, da borracha, lá da seringueira, seja, né, de couro, sei lá, né, pega lá lã de carneiro, couro de boi, sei lá. Mas a gente sempre utiliza todo o meio que nós vivemos para o nosso benefício. Isso é muito bom, isso aí tem dado certo, né? O Senhor tem dado sabedoria e abençoado. E então, frutificar vamos colocar assim, é algo que Deus nos incumbiu. É uma determinação de Deus. Você vê que ele fala no imperativo, né? Ele fala que ele multiplicai-vos e frutificai-vos. Era imperativo isso. E também tem dado certo essa frutificação. Quer ver? Tudo que nós usamos, alguém trabalhou para que nós utilizássemos. O nosso celular, né? Vamos colocar assim, não surgiu do nada. A comunicação antigamente era feita como? Por carta, né? Ou amarravam uma cordinha, sei lá, com uma mensagenzinha no pezinho do pombinho, mandava ele, né? Ele voando, ou então por fumaça, né? Mas a fumaça aí, né? Era uma comunicação, era ou não era? A distância. Depois o telégrafo, né? Não sei quem chegou a pegar isso no exército, antigamente tinha, né? Código Morse lá, né? O pessoal, à distância, eles entendiam, né? Aquele código. Depois as ondas de rádio. Alguém trabalhou para que as ondas de rádio fossem codificadas, depois decodificadas com outro aparelho.
Né? Aí você, não sei se vocês pegaram aqueles rádios antigamente, você tinha aquela antena gigantesca de pilha. Quem chegou a pegar esse rádio de pilha aí? O pessoal mais novo não tem ideia do que é isso não, né? Mas aquilo era terrível, né? Às vezes a sintonia, né? Bombril, né? A televisão antigamente era legal, né? Vê como é que está aí, aquelas coisas grandonas lá em cima, aquelas antenas, aí você inventava, botava bombril, botava tudo para ver se pegava o troço, e a mesma assim a imagem tinha fantasma, tinha... O molecada não sabe nem o que é isso. Hoje você nem usa mais televisão aí via essas vidas, hoje é mais pela internet, né? Mas alguém debruçou em cima disso para que chegasse até a gente, não é verdade? O carro, gente, o carro não nasceu, esse carro que a gente usa aí, né? Era uma carrocinha, alguém inventou a roda, puxada por burro, por cavalo, né? Depois fizeram um motorzinho e vai embora assim, né? E aí, né, especializou na caixa de marcha, outro no rolamento, outro no diferencial, outro no motor, e assim aí o carro está pronto aí hoje. Então, a gente nem para pensar que alguém frutificou, alguém lutou, alguém se sacrificou para que nós tivéssemos esse benefício, esse conforto hoje. As vacinas, os medicamentos, você imagina quantos anos, às vezes, um cientista passava debruçado em cima de um medicamento para poder abençoar a vida das pessoas. E salvar milhões de pessoas, não é verdade? Né? Salvar milhões de pessoas. Um dia eu estava falando aqui, né, sobre a radiografia, né? A mulher que fez isso ficou cega, né? Merve Curie, ela conseguiu isolar ali o material chamado rádio, né? Um elemento, e aquele rádio ele realmente fazia radiação, né? E aí, né, ele causava câncer, essa coisa toda. Mas, através disso, ela salvou milhões e bilhões de pessoas, tá? Porque hoje a gente vai no médico, o que ele faz? Vê lá uma radiografia, não é verdade? Para ver se você também... Alguém trabalhou, então alguém, olha só, alguém, o que ele fez? Alguém lutou para criar, outro aperfeiçoar, outro para produzir, outro para transportar, outro para vender. Então, olha só a cadeia de frutificação para que eu e você, a humanidade, fosse abençoada. É ou não é verdade? Nós hoje só somos alimentados porque alguém fez uma fábrica de nitrato. Porque o nitrato que tem no solo hoje não dá para alimentar 8 bilhões de pessoas. Porque o solo esgota, então alguém conseguiu tirar do ar, sabe, o nitrogênio para fazer um nitrato, para poder fazer o fertilizante que a gente usa para poder alimentar esses, né, bilhões de pessoas. Então alguém fez isso, debruçou, trabalhou, lutou para que nós fôssemos abençoados hoje. Às vezes a gente nem para pensar que todo dia que a gente se levanta, vai na padaria comprar um pãozinho, alguém passou a noite fazendo pão, não é verdade? Né? Alguém fez lá o pão, né? Então, uma bênção quem criou, uma bênção quem produziu, quem aperfeiçoou, o empresário que vende, que produz, é ou não é? Para nós sermos abençoados. Fala com o irmão que está ao seu lado assim, você é beneficiado pelo frutificar do teu próximo. É ou não é verdade? Então, a gente tem que agradecer a Deus todo dia pela vida do pessoal que está lá plantando, o outro que traz lá para o Ceasa, o outro que traz para quitanda para você comprar as coisas, porque só chega até ali porque alguém está fazendo isso. Então, você vê que Deus, Ele nos criou e Ele foi no imperativo, olha, multiplicai, mas também o quê? Frutificai. Então, quando eu não frutifico, olha só o perigo, eu saio debaixo da bênção de Deus. Estou sendo claro aqui, gente, ou não? Quando eu não frutifico de alguma forma, eu não estou dentro do propósito de Deus, eu estou em pecado. Que a frutificação é uma determinação do Senhor. Se você reparar bem, as pessoas, quando Deus ele criou o homem, Ele coloca o homem e a mulher lá no jardim, e Ele fala o seguinte, ó, vou colocar você no jardim para você ficar à toa, comendo banana para lá e para cá, foi isso? Manga e tal, mexendo com os bichinhos. Não, o que Ele falou? Eu vou colocar você ali para lavrar, trabalhar, eu quero que você cuide do meu jardim. Fala com o irmão que está lá, se Deus trabalha, Ele não criou o preguiçoso. É ou não é verdade? O preguiçoso, não, gente.
Salomão fala muito sobre a preguiça, que é um estilo de vida, é uma escolha que a pessoa faz, e isso atrapalha a vida realmente, porque quando você não frutifica, você sai debaixo da bênção. Então, o frutificar traz bênçãos para a nossa vida. Eu me coloco debaixo da... Deus os abençoou e falou, agora frutifica. Então, quando eu deixo de frutificar, eu deixo de estar debaixo da bênção de Deus. Estou sendo claro aqui? De alguma forma, seja funcionário público, seja você operário, seja você empresário, não importa, alguma coisa você faz. Já reparou que tem gente que fala assim, vai fazer alguma coisa para agradar a Deus? Quem já ouviu isso? Vai capinar o quintal? Quem já ouviu falar isso aí? Fala até de uma maneira, mas é verdade. Fala com o irmão que está assim, você agrada a Deus quando frutifica. Quando você faz alguma coisa, se você não faz nada, não está agradando a ninguém. É ou não é verdade? Amém? Muito menos a Deus. Eu deixo de estar na cadeia, no processo que Deus estabeleceu de abençoar uns aos outros. O Novo Testamento, o apóstolo Paulo sempre fala assim, servir uns aos outros, ajudar uns aos outros. Olha só, socorrer uns aos outros, sempre uns aos outros, nunca sozinho. É importante a gente entender isso. Então, olha só que coisa maravilhosa. O nosso Deus, Ele criou os céus e a terra e Ele veio trabalhando. Veio ou não veio? Tanto que no 7º dia Ele fez o quê? Descansou. Se Ele descansou, porque Ele estava o quê? É claro. Então, Ele veio trabalhando. Ele veio criando. Né? Ele veio frutificando. A última frutificação de Deus foi se multiplicar. Como assim? Deus se multiplicou, me criou e criou você, porque a Bíblia diz que Ele nos fez a sua imagem e semelhança, não é heresia não, é isso mesmo. Quando Ele diz frutificai e multiplicai, quando nós temos filhos, nós estamos fazendo o quê? Nos multiplicando, assim fez Deus também. Então, como Deus foi criativo, por isso que o homem também é criativo. Entendeu bem aqui? Amém? Nós somos criativos porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós frutificamos porque somos imagem e semelhança de Deus. Então, nós damos continuidade ao nosso Criador aqui na terra. Essa coisa maravilhosa. Então, toda a frutificação é abençoada por Deus. Toda frutificação tem uma finalidade de servir ao próximo. Então, toda vez que você pensa, eu estou servindo, eu estou fazendo algo útil, eu estou, assim, beneficiando. Isso, Deus te dá mais energia, dá mais vigor, dá mais inteligência para você frutificar cada vez mais. Amém? Entendeu bem aqui? Então, toda vez que você pensa assim, o meu trabalho vai beneficiar alguém, Deus te dá mais sabedoria, mais capacidade, e você multiplica cada vez mais. É fato isso, gente. Você reparar bem que tem gente que trabalha com peso, com dificuldade. Gente, tem alguma coisa errada. Não estou dizendo que o trabalho não cansa, mas ele não pode cansar você espiritualmente. Se estiver fazendo isso, você tem que orar e pedir a Deus que te dê outra função, desenvolva outro dom na tua vida. Estou sendo claro aqui, gente? Ou não? Eu já tive situações de eu trabalhar, prosperar muito financeiramente, mas não estar feliz. Então, o que eu fiz? Não, vou largar. Mas como é que vai largar? Vou pedir a Deus direção e vou fazer outra coisa que eu vai me sentir útil naquilo que Deus estabelece para a minha vida. Amém? Gente, a nossa vida não é tão longa para você passar a vida toda pensando, meu Deus, um dia eu vou me aposentar. Que desgraça é essa? Você está sofrendo, meu irmão. Entendeu? Se você está pensando assim, meu Deus, estou doido que chegue a minha aposentadoria, você está sofrendo. Eu não digo que é fácil você sair de um projeto que sustenta você e sua família para um projeto que Deus estabeleceu para você, que nem sempre é fácil isso. Deus fala para Abraão, sai da casa da tua parentela, você é príncipe, você está bem, tem servo, tem tudo, mas para uma terra que eu vou te mostrar, desde o momento em que Abraão sai dali até a terra que mana leite e mel, foi um pesar. Quem entendeu bem aqui? Não foi fácil, mas em compensação Deus cumpriu tudo que prometeu na vida dele. Amém? Estou sendo claro aqui ou não, gente? Então a vida não é tão longa para você passar com pesar a vida toda. Jesus ele falou, vim para que tenham vida e tenham
Em abundância, a vida da abundância é aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água vida. Rio traz vida, rio traz alegria. É ou não é verdade? Não pode ser, sair de dentro de você só areia seca, só terra seca. Não, tem alguma coisa errada. Que Deus, crescei e frutificai. Opa, calma aí. E Deus abençoou. Então, calma aí. Então, o original de Deus na minha vida e na sua é que a gente venha a ser abençoado naquilo que a gente fizer. Vai ter um filho, se alegra, não é verdade? Vai produzir algo, se alegra. Amém? Fala com o irmão que está ao seu lado assim, Deus quer que você seja feliz, quer que você seja alegre, frutifique, multiplique, amém? Glória a Deus. Quem quer ser assim na vida aí? Então isso é uma promessa do Senhor, abençoar quem cresce e quem multiplica. Olha só, isso é importante isso. Então, aonde houve esse erro? Quando o homem perdeu essa condição, foi quando pecou, é claro, quando ele pecar. Ele pecou, ele desobedeceu a Deus, e aí, aonde era uma bênção, se transformou em quê? A Bíblia diz que Deus amaldiçoou a terra por causa do homem. E aquilo que era mais fácil, né? Aquilo que vinha com mais prazer e mais alegria, Deus falou, agora você vai comer do suor do teu rosto e vai penosamente granjear o pão que você vai produzir. Então, pastor, eu estou condenado a isso a vida toda? Não, não. Isso entrou na vida de Adão e Eva, de todos aqueles que são desobedientes. Então, às vezes, a gente vê pessoas que são muito bem-sucedidas financeiramente, até com fome e sucesso, mas secas por dentro. Deu para entender bem? Mal por dentro. Então, a condição de ser abençoado, de ter uma vida abundante, não está ligada diretamente à fome e sucesso estabelecido pelo mundo, mas na presença de Deus na tua vida. Amém? Aí sim, aquilo que você produz, seja 1 milhão, um tostão, não importa. Deus vai te prosperar com aquilo, abençoar e suprir a necessidade sua e da sua família. Mas quando estiver dentro do estabelecido por Deus. E aí Abraão, quer dizer, quando Adão pecou, foi amaldiçoado, embolou tudo a vida dele. Quando o Senhor Jesus vem, olha só que coisa maravilhosa. Jesus, ele escolhe os discípulos. Quem é discípulo de Jesus? Ele levanta a mão, dá uma glória a Deus bem alto aí. Olha o que Jesus faz. Ele fala assim, lá em João 15,16. Não foste vós que me escolheste, assim como não foi Adão que desejou nascer, foi Deus que criou Adão. Jesus, não foste vós, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades desde o quê? Fruto, olha aí, voltando de novo a frutificação. Aquilo que o homem perdeu, o Senhor Jesus resgatou. Amém? Deu para entender bem aqui? O homem perdeu por causa do pecado. Aí o que Jesus fala? Eu vim para que tenham uma vida abundante e agora vocês vão voltar ao original. Vocês vão ser criativos e vão frutificar de novo igual o Pai Celestial. Coisa maravilhosa, né? Então o Senhor Jesus, ele quebrou a maldição com o sangue dele na cruz e ainda nos comissionou para que nós frutificássemos novamente. Então, na sua frutificação, você fica feliz, tua família fica feliz, alegre, e você ainda abençoa pessoas que estão à sua volta. Sabe, olha o que ele fala, olha só, que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de quem? Do ímpio, porque o ímpio só vive pecando. Não se assenta na roda dos escarnecedores, que falam besteira e aí traz juízo sobre a sua vida. E nem se detém no caminho de quem? Dos pecadores. O que é esse caminho? É a modo de vida, a vida. Então, porque o pecador vai trazer maldição, porque Adão já deu mole. Antes, o seu prazer está lá no Salmo 1, está na lei do Senhor. E nela, na lei, medita o quê? De dia e de noite. Opa! Olha só que bênção. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então, ele tirou a parte negativa, agora ficou com a parte boa. E olha o que Deus fala desse indivíduo, de você, que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele será como árvore plantada onde? Junto a ribeiros de água, cujas folhas, mesmo no tempo de sequidão, não murcham e na estação própria frutifica. E uma árvore que frutifica, ela frutifica para abençoar todo mundo que está em volta. Quem quer ser essa árvore frutífera aqui? Dá uma glória a Deus bem alto, Senhor. Deus nomeou você para isso. Ele criou você originalmente para isso. Nós pecamos e agora Jesus veio para resgatar novamente isso. Amém?
É isso que o Senhor deseja para a minha vida e para a sua. Então, uma vida sem frutificação é uma vida horrível. Eu vou ter que falar sobre isso. O Senhor Jesus, ele sai de Jerusalém com o embate lá com os cambistas, com o embate lá com os fariseus, ele estava chateado. Ele, na beira do caminho, ele avista junto com o seu discípulo o quê? Uma figueira. A figueira estava com a folhagem boa, toda frondosa, bonita, e a figueira não tinha o quê? Frutos, porque não era estação. Presta bem atenção nisso. E quando o Senhor Jesus vai lá pegar um fruto, não acha fruto, o que Jesus faz? Nunca mais nasce fruto de ti. A figueira bonita, a Bíblia diz que estava frondosa, aparente. Fala com o irmão, Deus não criou você, nem Jesus te nomeou para viver de aparência, mas viver de frutos, de frutos. Amém? De fruto. As figueiras secou, porque Deus não queria a folha, meu filho. Não alimenta ninguém. Estou sendo claro aqui? Frutificar. É interessante isso. Então, você quer ser frondoso, mas dar fruto, ter uma vida abençoada, abençoar a sua família. E todos que tocam a tua vida, tem que frutificar no Senhor. Aí as coisas acontecem. No seu trabalho, frutifica. Quem entendeu bem aqui? Dê o melhor de si. Amém? Na sua casa faz o quê? É esposo, dê o melhor de si. Ensina os seus filhos a fazerem o quê? Frutificar. Porque senão você vai ter problema pro resto da vida. Quem entendeu bem aqui? Só aqui uma adendo aqui rapidinho, tá? Dá tempo? Falta 10 minutinhos. A gente tem visto e tem reclamado muito de jovens. Que os jovens hoje são menos inteligentes do que a geração passada, que os jovens hoje é muito complicado, muito problemático, mas vou ser sincero com você. Quem tem criado esses jovens? Quem tem formado esses jovens? Então não reclama do jovem, reclama de você mesmo. Eu sei que confrontar é chato, né, gente? Ninguém gosta de ser confrontado, é a verdade. Mas quem está criando esse jovem? Quem está formando esse jovem? Então, quando você pega um jovem e você abastece esse jovem de tudo, ele não vai ter ideia de que aquilo que ele se alimenta, o que ele veste, a luzinha que ele tem um preço, tem um valor. Para ele aquilo vem de graça e ele vai imaginar que a vida é assim. Que as coisas vêm, vem voando. Quem entendeu? Que o dinheiro vai cair na conta sozinho. É assim que acontece, gente? É? Não. E aí você vê, não é? Pelo amor de Deus, 40 anos achando que é adolescente. 40 já acho que é adolescente, 50 anos é playboy. O maior vagabundo da história do Brasil foi o Guinle, né? Vamos colocar assim. Vendeu tudo que a família tinha e para viver E no final da vida teve que trabalhar de animador para os outros. Por quê? Mas por que houve com você? Ele falou, não, eu fiz um cálculo errado, não achei que ia viver tanto. Em vez dele falar assim, não, poxa, eu podia ter multiplicado, podia ter ajudado minha família. Não, calculou errado. Gente, misericórdia. Estou sendo claro aqui? Então, fazer com que os nossos jovens tenham ideia do que é o valor das coisas que eles recebem, o preço da escola, da roupa que eles vestem. Estou sendo claro aqui, gente? Mostrar que tudo tem um valor, porque o Senhor ele faz que a gente entenda isso tem um valor. Para você ter uma ideia, a gente aproveita, mas vou voltar para a mensagem principal. O Senhor Jesus, ele cura uma multidão, ele ensina a multidão, manda um monte de capeta embora. Aí depois o pessoal estava muito tempo com ele e falou, puxa vida, estou com compaixão desse povo. Eu preciso que esse povo se alimente com alguma coisa. Chama o discípulo, aquela multiplicação, dá comida para esse povo aí, alimenta esse povo. Aí o discípulo fica naquele joguinho, porra, como é que a gente vai fazer, gente? A gente só tem 5 pães e 2 peixinhos que um garoto trouxe ali. Aí Jesus, dê vocês a ele comida. O pessoal deve pensar assim, o Senhor Jesus deve ter, Ficou muito tempo aqui, não está muito legal de cabeça. E aí, Jesus pega, oferece ao Pai e multiplica e alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças.
aquela multidão gigantesca. Quando termina que todo mundo está saciado, o que Jesus faz? Recolhe os pedaços que sobraram para que nada se perca, ensinando o discípulo a darem valor àquilo que eles não produziram. Quem está entendendo bem aqui? Fala com o irmão que está ao seu lado assim, ensina os seus jovens a darem valor àquilo que eles não pagam, porque senão você vai arrumar problema para o teu futuro depois. Amém? Vamos fechar por aqui para não criar polêmica, tá? Né? Amém? Mas ensina, depois você vai arrumar dor de cabeça. Amém? Não é jogar na cara não, mas é falar, ó, isso aqui custa tanto, hein? Sabe quantas horas de trabalho foram? É ou não é? Eu tive que engolir uns 10 sapos para poder você ter isso aqui. É por aí. Amém? Tem que ser assim. Então, o frutificar faz parte da nossa essência. Quando você não trabalha, quando você não desenvolve algo em prol de alguém, eu vou falar uma coisa para você. O egoísmo, ele implode. Deu para entender bem? É algo que joga para dentro. Já o altruísmo, ele faz o quê? Ele aflora. O Senhor Jesus, ele veio e nenhuma parte da vida dele ele fez para ele. Toda ele fez para quem? Para nós. Então a luz, ela irradia luz, calor, ela está sempre iluminando, abençoando pessoas que estão em volta. O que Jesus fala? Que os seus discípulos seriam o quê? Luz do mundo. Então você foi colocado aqui para iluminar, abençoado para abençoar, amém? Prosperado para prosperar, curado para curar. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Nós fomos colocados aqui para isso. E não frutificar é um pecado grotesco, é um pecado ruim. Eu vou mostrar para vocês aqui na história bíblica que é verdade. Eu poderia citar uma série de exemplos aqui próprios das pessoas, né, que a gente convive, mas eu vou lá para a Bíblia. A maioria das pessoas tem uma visão equivocada da destruição de Sodoma e Gomorra. Acha que foi só por causa da promiscuidade. Gente, se fosse assim, a Grécia era para ter sido destruída também. Promiscuidade gigante. Roma, Babilônia, quem entendeu bem aqui? Tudo lá era promiscuidade. No alto nível, idolatria. Mas Deus destruiu Sodoma e Gomorra logo no início. E aí, se você reparar bem, teve um episódio no final do livro de Juízes, que o livro de Israel, um sacerdote, com uma das suas mulheres lá, ele para num local, um levita para num local, e os homens daquela cidade, daquela tribo, eles, sabe, violentam a mulher daquele homem até ela morrer. Algo terrível. Quem entendeu bem que isso? Está no livro de Juízes. Aí as tribos se juntaram contra aquela tribo, foi uma carnificina terrível. Quer mais promiscuidade do que isso? Mas o Deus ele fala exatamente o pecado de Sodoma e Gomorra, porque não foi só a promiscuidade. Está lá em Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Coloca aí na tela para a gente olhar, quem já está terminando, mas para você ver como é perigoso não frutificar, né? É perigoso. Né? Cadê? Colocou ali? O que diz aí? Olha lá. Eis que esta foi a iniquidade de quem? De Sodoma, tua irmã. Soberba. Fala comigo assim, Deus abate o soberbo. Fartura de pão, Mas olha o que veio. Abundância de... meu Deus. Teve ela e suas filhas, mas nunca fez o quê? Fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Olha o que pecado de Sodoma e Gomorra ali. Que trouxe a destruição para eles. A iniquidade somou, botou a cerejazinha a gotinha final? Mas todas as outras nações em volta eram promíscuas. O problema dela foi a soberba, abundância de pão, fartura com ociosidade. E não fortaleceu o pobre, o necessitado. Quem entendeu bem aqui? Isso é pecado diante de Deus. Frutificar é você usar o dom que Deus te deu para servir a sociedade, servir a tua família, servir a teus irmãos. Estou sendo claro aqui, gente?
Amém ou não amém? Amém? A Bíblia está falando isso, não sou eu que estou falando. Está bem claro ali. Então, não frutificar, não servir é um pecado grave. É um pecado o quê? Grave, gravíssimo. Ociosidade. Por quê? O que acontece? Essa ociosidade próspera, a gente tem visto hoje também no mundo, e por isso está se aproximando do mal. Porque aí o pessoal fala, né? Um empresário e tal, ele está na luta ali para poder conseguir sobreviver diante de tanto problema, não é verdade? Mas está frutificando. Agora, vocês já ouviram falar que de vez em quando uma estatal dessa, ou vamos colocar os bancos, né? Eles dividem o lucro, a renda entre os rentistas? Quem já ouviu falar isso aí? Sem absolutamente fazer o quê? Nada. Isso é prosperidade ociosa. Produz alguma coisa? Hein? Produz ou não? Não. Muito pelo contrário, não produzem nada. Absolutamente nada. Não vou entrar nessa seara, não, mas eu produzo nada. E isso é o que acontecia ali. Estou sendo claro aqui, gente? Né? Aí o que acontece? A prosperidade ociosa é quando você não serve, você não frutifica. Isso sai do propósito de Deus. Você produziu uma arruela que quer que seja, você está ajudando lá alguém. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Você carregou uma arruela para vender, está ajudando alguém. Aí você recebeu algo sem absolutamente fazer o quê? Nada. Tem alguma coisa errada nisso. E somando-se isso, ainda é egoísta, não é avarento, não ajuda o pobre, nem o necessitado, aí é um indivíduo que devia estar lá em Sodoma, lá, na verdade, o Gomorra. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Isso é complicado. Para a gente fechar. O Senhor Jesus, ele fala assim, ó, sempre repito isso aqui, vou falar para os irmãos que é importante. Não esqueça de que você foi colocado aqui para frutificar no seu trabalho, na sua família, amém? Com o seu próximo, na igreja, aonde, seja lá o dom que Deus te deu. Você é um pintor de quadro, pinta, vende, não é verdade? Está praticando, está ensinando os outros a dançar, está ensinando isso, cantar, alguma coisa, fala, irmão, que está faz alguma coisa para agradar a Deus, não é verdade? Não é? Amém? Vai ser abençoado. E Deus vai prosperar você e vai te dar alegria naquilo que você está fazendo. Jesus, ele fala o seguinte, se não ajudar o pobre necessitado é complicado. Jesus, ele fala assim, naquele dia, o rei vai se assentar, que é ele, e vai colocar a ovelha de um lado e o bode do outro. E ele vai falar assim, vinde bendito de meu Pai para o reino preparado para vós desde antes da fundação do mundo. Porque eu tive sede, me deste de beber. Tive fome e me deste de comer. Estava nu e me vestiste. Estava enfermo e preso e foste me ver. E aí os justos vão perguntar, Senhor, quando é que a gente viu assim? Quando vocês fizeram a um dos seus irmãos, ao necessitado, vocês estão fazendo a mim. Porque ele nos nomeou para frutificar. Está sendo claro aqui? Agora os bodes. Apartai de mim, maldito. Gente, chamou de maldito. Porque vocês adulteraram, mataram, roubaram. Não, porque eu tive fome, não me deram de comida. Tive sede, não me deram de bebida. Estava nu, não me vesti. Estava preso, enfermo, não foram me ver. O egoísmo, a avareza, não frutificar, deixa muita gente de fora do reino dos céus. Quem falou isso foi Jesus. Sinto muito estar confrontando você aqui, mas eu quero que você entenda que Deus colocou você nesse mundo para frutificar. Amém? Quer ser feliz, ter vida abundante? Frutifica. Quanto mais você faz isso, mais Deus abençoa. E se no teu coração tiver servir, Deus vai fazer com que bênção sem medida venha para a tua vida. Sabe, coloca no coração, Senhor, como eu posso servir, como eu posso ser mais útil ao teu reino, como eu posso ser mais útil ao mundo mesmo. Deus vai te dar capacidade para isso. Estão entendendo bem aqui, gente? Amém? Não tem limite na mão de Deus para abençoar, entenda isso. Se Deus pegasse uma estrela, igual ao sol, e desse para cada habitante da terra, ainda ia faltar habitante para colocar as estrelas só da nossa galáxia. Estou sendo claro aqui o tamanho de Deus? Cada um, não, vou dar um sistema solar para cada um da Terra.
Para você entender que não há limite para Deus prosperar a tua vida e fazer a tua vida abundante. Não há limite. A gente é que limita, porque quando a gente recolhe, quando a gente ajunta mais do que é devido, sem deixar Deus utilizar para abençoar a obra dele, para abençoar o nosso próximo, ou a sociedade, Deus não vai dar, porque Deus fala assim, o que Jesus fala? Quem for fiel no pouco, eu sobre o muito vou te colocar. O que é fidelidade? É você entender que você é mordomo de Deus aqui na terra. Você administra o que Deus colocou na mão de Adão e agora Jesus colocou na tua mão de novo. Amém? Você vai pedir sabedoria a Deus hoje. Você vai pedir inteligência. Você vai pedir oportunidade para Deus escancarar a porta para você frutificar, para honrar e glorificar o nome dele. Amém? Você prosperar, tua família prosperar. Gente, Paulo fala assim, aquele que serve à mesa é o primeiro a se valer dela. Gente, quem vai lá, eu estava vendo o pessoal servindo ali fora, eu duvido que eles não comeram sanduíchezinho antes de todo mundo. É ou não é? Não é verdade? Eu duvido que eles não provaram um bolinho formigueiro antes de todo mundo. Claro que comeram, gente. É ou não é verdade? Então, você vai abençoar a vida, mas o primeiro a ser abençoado é você. Quem quer ser abençoado para abençoar aí? Quem quer prosperar para prosperar? Amém. Fica de pé em nome de Jesus para a gente orar ao Senhor. Né? Queria que você viesse, quando você viesse aqui à frente hoje, você colocasse diante de Deus e falasse, Senhor, eu quero essas bênçãos na minha vida e pode confiar os teus tesouros a mim, porque eu vou multiplicar. Amém? Eu vou prosperar. Mas faça isso para servir ao Senhor. Faça isso para servir o teu próximo. Você vai ver que não há limite para Deus para te abençoar. Mas não existe limite mesmo. Amém? Pai, em nome de Jesus, que essa mensagem que veio no nosso coração, o Senhor venha despertar essa fé. Entendeu do propósito, o motivo pelo qual nós fomos criados, para te representar. Nós somos sua imagem e semelhança e o Senhor Jesus veio resgatar isso. A obediência fez com que nós fôssemos abençoados para multiplicar e frutificar. A desobediência tirou isso do ser humano. Mas Jesus veio para resgatar e se frutificar. Para nos abençoar. Tirar toda a maldição e transformar em bênção. É o que eu te peço hoje para cada um dos teus filhos que vêm aqui, Senhor. Para que abençoe teus filhos. Que eles possam ser sal da terra e luz do mundo. Venham ser prósperos para prosperar. Abençoados para abençoar. Frutifica na vida deles para que eles possam frutificar. Dá sabedoria, inteligência. Abre oportunidades e abençoa teus filhos em nome de Jesus. Você deseja se vir ao altar, no altar a gente é abençoado. No altar a gente recebe bênção. No altar a gente, né? Deus abençoa de maneira rica e poderosa, em nome de Jesus. Aleluia. Deus quer hoje abençoar a tua vida.